Olá, bem-vindos a mais um Conversa Pública. Pessoas acima de 60 anos reúnem características ideais para o empreendedorismo. Elas têm menos medo dos riscos e apostam na realização pessoal ao abrir um negócio. O empreendedorismo tem sido um caminho escolhido por brasileiros da terceira idade como uma alternativa para ter uma vida mais ativa, inclusive após a aposentadoria. Um professor e deputado estadual no Rio de Janeiro tem um projeto de lei para facilitar os caminhos de quem deseja engajar neste sonho. A situação do estado do Rio de Janeiro segue sendo muito grave, muito difícil. Eu quero até começar dizendo que, diferentemente de um certo mantra que foi repetido insistentemente por setores do governo estadual, no Rio de Janeiro, a crise do petróleo não explica tudo. O Rio de Janeiro praticou uma política, a meu ver, irresponsável de isenção tributária. E quero aqui destacar, a isenção tributária não é um mal em si. Quando praticada com transparência, com critério, quando o poder concedente tem capacidade de ir acompanhando as contrapartidas oriundas dessas isenções, que contrapartidas são essas? Geração de emprego, aumento progressivo da arrecadação. A isenção tributária pode ter um papel no processo indutor de desenvolvimento, mas no Rio de Janeiro não foi assim. A isenção tributária virou um favor, né? A política de isenção tributária virou uma farra fiscal. Então, isso atingiu muito a economia do Estado. O Estado do Rio de Janeiro tem uma dívida a receber que beira 70 bilhões de reais, né? Pelo menos os grandes devedores devem ser tratados com rigor por parte do governo do Estado. Isso não acontece, né? O Rio de Janeiro não combate firmemente a sonegação. É muito importante que a gente possa, enquanto não se consegue reverter o quadro mais geral, né, que gera essa crise, é muito importante, eu penso abrir caminhos, oferecer alternativas, porque eu acho que o nosso trabalho como parlamentar, né, que é legislar e fiscalizar, são as nossas duas principais missões. Isso não pode ser feito apenas, penso eu, do ponto de vista de um certo denuncismo, né? É importante denunciar o que é relevante, o que a sociedade precisa saber, é importante oferecer críticas, sobretudo fundamentadas, quando nós temos condições e balizamento para formulá-las, mas é muito importante também ser propositivo. É muito importante também ajudar a construir alternativas para a superação da crise. E por isso que a gente, entre outras iniciativas, investiu na formulação de um projeto que busca abrir veios, né, para pessoas idosas, né, para a chamada melhor idade, como falamos carinhosamente, né, pessoas acima de 60 anos, mas que têm ainda muita vitalidade intelectual, muita vitalidade, inclusive física, em muitos casos, muita disposição para continuar levando uma vida ativa nos mais diferentes, enfim, aspectos dessa expressão. Então, assim, nosso projeto vai justamente ao encontro deste propósito, que é consagrar em lei estadual que o governo do Estado institua um programa específico de fomento, de incentivo, de incremento, de assessoramento técnico, aqueles e aquelas que no Rio de Janeiro pretenderem continuar empreendendo ou pretenderem passar a empreender, mesmo já tendo atravessado uma longa jornada de trabalho, mas não querem parar, querem continuar. Eu até acho que isso, para além dos benefícios econômicos para quem empreende, para a economia como um todo, tem também benefícios, eu diria, específicos do ponto de vista da saúde, até, diria, física e mental e emocional, de quem já está numa etapa, digamos assim, mais avançada da vida e se mantém ativo, se mantém firme, se mantém, enfim, realizando, se mantém constatando que a sua ação no mundo, ela é produtiva, ela modifica a sociedade, ela modifica as pessoas. Então, o programa tem muito esse propósito. O Rio de Janeiro, agora a chamada área de desenvolvimento econômico, está vinculada à Secretaria da Casa Civil. Isso se integrou recentemente numa reforma administrativa feita pelo governo do Estado. Então nós achamos, em primeiro lugar, que primeiro o governo precisa instituir o programa oficialmente como um programa do Estado do Rio de Janeiro, né? É um programa que tenha alguns níveis de abrangência. Por exemplo, que ele possa favorecer, né, do ponto de vista
tributário, né, dar um tratamento tributário, não é isentar, mas dar um tratamento tributário diferenciado, né, para os empreendimentos feitos, liderados por pessoas idosas, né? Além disso, o programa pode ajudar também no assessoramento técnico a esses empreendimentos, porque às vezes já isso vale não só para as pessoas idosas. Em qualquer idade, muitas pessoas têm excelentes ideias que podem representar, digamos assim, nichos importantes de mercado, mas às vezes é necessário um aprimoramento técnico da ideia, né? Enfim, nem todos os empreendedores são especialistas naquilo que eles estão empreendendo. Até vão se tornando ao longo do processo de trabalho, mas quando começa um negócio, quando começa a iniciativa, às vezes tem um bom planejamento, uma boa ideia, uma boa visão do mercado, mas tecnicamente precisam de subsídios, precisam de assessoramento. Então o programa pode cuidar disso também. Além disso, sendo um programa oficial, um programa oficialmente instituído pelo governo do Estado, o próprio governo do Estado pode colaborar no estabelecimento de parcerias, de convênios com instituições de outros setores, universidades, dos municípios, enfim, do terceiro setor, que possam eventualmente, dependendo da natureza ou da especificidade de cada programa, estabelecer um convênio de cooperação, algum tipo de iniciativa, enfim, de articulação, né? Portanto, eu acho que o programa é bem visto, seja do ponto de vista do tratamento tributário diferenciado, seja do ponto de vista do assessoramento técnico, seja do ponto de vista da ampliação das relações que aquele empreendedor pode ter, porque uma coisa é ele sozinho, com o seu empreendimento, com a sua própria iniciativa, buscar colaborar com outros órgãos, com outras entidades, com outras, enfim, instituições que desenvolvam programas ou iniciativas análogas. Uma outra coisa é ele fazer isso com a chancela de um programa oficial do governo do Estado, enfim. Então, acho que o programa pode ajudar em muitas frentes. De modo geral, são pessoas idosas, né? Ou aposentados, ou pessoas que já estão concluindo a sua enfim, jornada profissional numa determinada área e que desejem continuar em atividade, desejam continuar em atividade econômica, portanto, atuando na vida econômica da sua cidade, do seu estado, e possam, portanto, abrir um pequeno negócio, desenvolver um pequeno negócio, né? Então, assim, não tem uma área específica do conhecimento ou de atuação na economia que o programa visa. Sobretudo, o programa se volta, sobretudo, para uma faixa da população, né? No caso, as pessoas idosas, né? Tentando, por um lado, mantê-las em atividade, para aquelas que o desejarem, evidentemente, e, sobretudo, aproveitar, né? Também uma experiência acumulada na vida profissional, porque, às vezes, a pessoa passa, assim, 20, 30, 40 anos, né, atuando profissionalmente numa determinada área e, ao final dessa jornada, se aposenta, enfim, mas tem um conhecimento acumulado que ela pode canalizar para uma iniciativa dentro daquela área em que ela se especializou ao longo de tanto tempo. Não perca no próximo bloco como começar a desenvolver as atividades empreendedoras no seu negócio. Voltamos já!